Vamos com um comentário político? Paulo César está na área porque tem uma mudança que pode significar um incremento numa ferramenta de segurança pública. PC, boa tarde. Principalmente para a nossa região, onde há guardas municipais muito ativas. Eles vão ser atingidos positivamente? O que muda de agora para diante? O que está acontecendo no Congresso Nacional, PC? Boa tarde para você que está em casa também, você que nos acompanha no trabalho, em qualquer lugar. Olha, o fato é que essa mudança, essa PEC que tramita lá no Congresso Nacional e que foi aprovada pelo Senado, dá autonomia aos municípios para tornar as guardas municipais mais eficientes, trazendo aquela discussão das polícias municipais. Em Santa Catarina, nós já temos a primeira. Ela trata de uma polícia municipal já conceituada lá em Tubarão, é o primeiro município de Santa Catarina, um dos primeiros do Brasil a implantar, então, o quesito polícia municipal. Enfrentava algumas dificuldades porque em São Paulo o prefeito Ricardo Nunes foi barrado pelo STF quando decidiu implementar então a Polícia Municipal. Com essa PEC que foi aprovada no Senado e que traz essa discussão, possibilita que os municípios deem mais autonomia, garantam também um trabalho voltado para a segurança pública. E é exatamente essa discussão. Os senadores entenderam que as guardas municipais ou futuras polícias municipais devem fazer parte do escopo de segurança pública em todo o Brasil, incluindo Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária e Corpo de Bombeiros. Agora eles fazem parte desse conglomerado de segurança pública e, com isso, a gente já tem em Santa Catarina um reflexo positivo, principalmente na atuação das guardas municipais. Balneário Camboriú, Florianópolis, São José, que são guardas atuantes e que trabalham, inclusive, em alguns desses municípios já com armamento pesado no combate ao crime, como uma extensão da Polícia Militar. E é exatamente essa questão do policiamento ostensivo que as guardas, ou agora futuras polícias municipais, que depende de cada prefeitura, podem ganhar corpo. Claro que precisamos avançar. Hoje em Santa Catarina são cerca de 1.200 agentes. É pouco, mas já dá um pouco de alívio também com a baixa cada vez mais frequente dos policiais militares nas ruas. Esse é o ponto que me parece chave, né, PC? Porque vem como um grande incremento em segurança, não só para patrimônio, para proteger prédios públicos e, eventualmente, cuidar do trânsito, que é, né, um requisito que eles cumprem no dia a dia, mas agora também com força legal para ajudar a prender bandido. Exatamente. E você falou bem, questão do trânsito. Os agentes de trânsito que não são guardas municipais também estão nesse pacote previsto aí na PEC. Ou seja, então, nós temos os guardas municipais e os agentes de trânsito que são incorporados. E com isso também dá autonomia para exatamente essa força de polícia das guardas municipais, que antes tinha mais uma questão administrativa. Agora não, se avançar de fato, já também em relação ao governo federal, se sancionar, já vale então para que seja implementado em todo o Brasil. Em conversa com Brasília, agora há pouco, Paulo César também conseguiu uma notícia quentíssima aqui, que vem do Congresso Nacional e que nos atinge profundamente, está relacionada com terras indígenas. Qual que é a novidade? Pois é, Polito, desde o ano passado vinha essa discussão relacionada, então, à demarcação de terras indígenas em duas regiões de Santa Catarina, no Oeste e aqui na Grande Florianópolis. Agora há pouco, os senadores decidiram, então, na CCJ, que o PDL, Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do senador Esperidião Amin, aqui de Santa Catarina, deveria passar, ou seja, foi aprovado por maioria. O que diz esse decreto, esse projeto de decreto legislativo? Suspende os decretos do governo federal de dezembro do ano passado que estabeleciam regras em relação à delimitação e demarcação de terras indígenas em Palhoça, aqui no Morro dos Cavalos, mas também em Abelardo Luz, no oeste de Santa Catarina. Com isso, vai para o plenário para discussão. Os senadores entenderam que o governo federal infringiu uma regra e um acordo que teria sido estabelecido no passado, no ano passado também, que dizia o seguinte, que enquanto o STF não julgasse o quesito terras indígenas e também as demarcações, nem o governo federal avançava com nenhum decreto demarcando, como também uma PEC que tramitava no Senado ficaria suspensa. Tudo por causa de uma lei de 2023 que garantia, então, algumas regras ao marco temporal. O fato é que foi aprovado na CCJ agora há pouco. Nós temos, inclusive, Polito, uma fala do senador Esperidião Amin, que traz para a gente, ele mandou para nós agora um vídeo explicando um pouco dessa conquista no Congresso. Vamos acompanhar? Vamos lá. Conseguimos, sim, aprovar, de acordo com a nossa proposta, projeto de decreto legislativo que susta os efeitos dos dois decretos presidenciais que homologam demarcação de terras indígenas em Abelardo Luz e no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Vamos para o plenário agora. E depois, se tudo correr bem, o projeto vai para a Câmara. Importante decisão, importante que o plenário tenha essa sensibilidade e na Comissão de Constituição e Justiça a gente percebeu também a mobilização de outros senadores.
O senador Sérgio Moro, do Paraná, foi quem apresentou um voto em separado, garantindo, ratificando o posicionamento também do senador Esperidião Amin. Já o senador Jorge Seife, aqui de Santa Catarina, também criticou e garantiu também que a ideia é que 120 dias dessa suspensão, caso seja aprovada no plenário e também na Câmara, possa ser o prazo para o STF decidir. Importante essa discussão. Jorge Seife também criticou a decisão do governo de editar esse decreto, trazendo prejuízos, segundo ele, para famílias que são centenárias, em especial aqui na Grande Florianópolis. Um passo importante. E não é definitivo, é uma suspensão para que se tenha uma definição também por parte do Judiciário. Mas acho que dá para encarar como uma vitória. Imediatamente já penso no binário, a ideia de construção da rodovia paralela 101 para desviar o trânsito e entregar mais segurança. Se avançar dessa forma, pode favorecer o projeto. Há uma promessa do governo para que nesses próximos dias, talvez a gente tenha uma novidade com a visita do presidente Lula, de apresentar uma proposta mais ágil, mais rápida. Promessa, inclusive, do ministro dos Transportes ao senador Esperidião Amin. Vamos acompanhar. Você vai ver tudo com a gente aqui no Balanço Geral e na tela da NDTV. PC, obrigado. Boa tarde para você e para quem nos acompanha também. Até a próxima.